E aí, minhas amigas, meus amigos, apresentação do Marcos, uma vez com vocês com uma receita, olha, incrível, sempre falo isso em todos os vídeos, mas pouquinho inusitada, não muito comum. Coxinha de peru! Sim, meus amigos do fórum, seguinte, estava eu muito pleno, belo, lá no Twitter, pensando em aves natalinas, peru, chester, porque eu tinha visto no mercado em promoção. Um precinho joia. Eu falei, já imaginou uma coxinha ao invés de ser de frango? Vai ser de peru ou chester, enfim, dependendo da ave que você for estar utilizando. Eu falei, quero fazer, quero tentar, e aqui está. Coxinha de peru. Então, bora fazer! O recheio é um refogadão básico. A carne aqui é de peru. Vamos começar dourando, refogando, bem gostoso. Uma cebola, um alho ali até ficar meio transparente, bem aromático. E depois a gente coloca a carne do peru, do chester, enfim, da ave que você for estar utilizando. Ela já está desfiada. Ou se você quiser, você também pode dar uma passada no processador que fica bem mais fácil estar trabalhando também. Não precisa fazer na mão não, faz na máquina lá que é joia também. A gente deixa refogar por um tempinho até o excesso de água secar. E esse refogadão aqui, que é o nosso recheio, vamos deixar esfriar para poder estar utilizando. Agora a famosa massa de salgado. Aqui é bem basicona, tem água, tem leite também, tem um temperinho básico. E aqui é um pouco controverso, talvez. Estou colocando um cubo de caldo de legumes. Como assim? Encontrei no mercado uma versão que é sem sódio, sem sal, melhor dizendo. E realmente, gente, ela é bem sem tempero nenhum. Sério. Então, se você usar essa versão sem sal, recomendo você colocar sal na massa, porque ela fica bem, meio insonsa se você não colocar. Se você for usar um que já tenha sal, então dá uma maneirada aí, coloca aos poucos e vai experimentando, porque senão pode ficar muito salgado. Se você quiser, você pode fazer seu próprio caldo de legumes, carne aí, de frango, enfim, fica a seu critério. Aqui, como eu não tinha, a gente apelou e pela conveniência também. Depois colocou a farinha, vai deixar cozinhar por uns 2, 3 minutinhos. Se sua panela for de inox, for de metal que não é antiaderente, vai criar uma casquinha embaixo. Quando ela começar a aparecer, é que a sua massa está pronta. Tem que ficar mexendo mesmo para a farinha incorporar. Vai retirar do fogo e colocar essa massa numa superfície untada com óleo e espalhar muito bem. Quando você conseguir manipular sem queimar a sua mão, você vai dar uma sovada muito boa para ela ficar mais sedosa, mais lisinha. E aí a massa está pronta. Recomendo que cubra com plástico filme ou dentro de um saquinho para ela não ressecar. Tem várias maneiras de trabalhar ela. Você pode pegar porçõezinhas aos poucos e ir fazendo a coxinha ou o formato que você quiser, ou você pode abrir lá num retângulo mais ou menos com uma espessura bem uniforme e cortar os quadradinhos para você ter uma noção de quantas coxinhas ou salgadinho que você vai estar fazendo. A porção de massa geralmente em torno de uns 45 a 50 gramas mais ou menos. Vai fazer uma bolinha e vai achatar com as suas mãos, vai formar um disquinho. Tem nesse disquinho que você vai colocar o seu recheio. Não pode colocar muito, senão ele pode explodir na hora que for fritar. Colocou o recheio bem no centro, vai juntar as bordas deste disco para fazer o formato clássico de coxinha. Você vai usar essa parte mais interna da sua mão para dar aquele formato cônico. É cônico da coxinha bem tradicional, apertando bem para tirar o excesso de ar e também o possível excesso de massa que pode ter. Um lembrete muito importante. As quantidades desta receita em relação ao recheio para a massa está na proporção de 2 para 1. Como assim? Tem o dobro de recheio para a quantidade de massa. Por que fazer a massa totalmente na quantidade que daria para fazer? Para quem não tem muita prática, que não tem uma panela muito grande, pode ser mais difícil. Então, o que eu recomendo?
faz uma massa, faz primeiro ela e depois faz ela de novo. Assim fica mais fácil, você está controlando a quantidade e você não vai se desesperar na hora que colocou a farinha, ter que misturar e tal. Então faz como está na receita. Se você não quiser fazer toda a quantidade de coxinha ou do salgado que você está fazendo aí no formato, o recheio que sobra ali é muito gostoso e dá para virar aquela mistura do almoço do dia seguinte. Fez todas as coxinhas, certo? Agora tem que empanar. Tem várias maneiras para fazer esse empanamento. O que eu gosto, que é o mais simples de todo, você vai pegar água com um pouquinho de amido, vai misturar e você vai passar essa coxinha nessa mistura de água com amido e depois já passa. Ou na farinha panko, que é aquela que tem um aspecto mais crocante, digamos assim, ela tem uma textura um pouco mais visual. Ou você também pode passar, que é o mais tradicional, na farinha de rosca. Quando passa na farinha de rosca, ela fica com cara mais de coxinha que a gente está acostumado. Mas os dois é bem bacana, bem gostoso. O rendimento médio dessa receita é em torno de 15 coxinhas, considerando a massa. O recheio todo dá em torno de 30 coxinhas. Como eu tinha falado antes, é uma receita que está 2 para 1, ou seja, tem o dobro de recheio para a quantidade de massa. Mas claro que vai depender do tamanho da coxinha que você fizer. A coxinha que eu fiz aqui, ela é média, ela não é nem de festa, nem coquetel, que é bem pequenininha, e também não é aquela coxinha grande que a gente vê em padaria, lanchonete. É uma médiazinha assim, tamanho bom que você come sem horrores. Ah! E depois você vai fritar em óleo bem quente, em torno de 180 graus, aos poucos, tomando cuidado, porque, né, para não espirrar. Você sabe como é que é, porque a gente está mexendo com óleo quente, não é legal se queimar com óleo, tá, minha gente? Para o óleo não esfriar muito rápido, né? E você ter um cozimento, uma fritura bem bonita e bem gostosa. E eu sei que alguém vai perguntar, posso fazer na Air Fryer? Então, eu testei. Olha, eu queria dizer que poderia, mas eu acho que o crime não compensa. Eu até dei uma modificada do meu empanado, naquela misturinha de água com amido, eu coloquei um ovo também, porque geralmente o ovo fica mais douradinho, dá um aspecto visual mais legal, tarará. Então eu testei, tanto com farinha de rosca, com panko, e olha, testei com 20 minutos, 25, tudo isso a 200 graus dentro lá da Air Fryer. Assim, dourar, dourou, mas que como assim? Teve que ficar em torno de 30 a 40 minutos, virando, né, a cestinha ali. No meu caso não é a cestinha, é a... Como é que chama aquilo, minha gente? A grade dentro do forninho ali, para ficar mais dourado. Só que para ficar dourado com a cor parecida de fritura, eu tive que banhar a coxinha no óleo, sim. Peguei a coxinha já empanada, sim, e molhei no óleo, tive que molhar para ela poder ficar um pouco mais colorida. O problema de ficar tanto tempo na air fryer ali, dos 35 aos 40, ela ficou muito seca. Essa camada externa se ressecou demais, ficou um pouco dura. E não ficou com sabor de coxinha, porque o tchan da coxinha ou de qualquer coisa frita é justamente a fritura por imersão. Então assim, dá para fazer? Até dá para fazer, mas eu não achei que ficou tão gostoso. Então eu achei que o creme não compensa e demorou demais. Porém, outro porém aqui. A minha air fryer, que eu tô devendo a resenha dela faz 1 ano já, é daquele do formato de forninho. Ela parece um forno, que é o que uma air fryer na verdade é. Então ela tem as grades, ela não tem a cesta, que aquela cesta é o formato mais tradicional que existe. Pode ser uma questão do formato? Pode ser, porque lembrando o que é uma air fryer. É um forno de convecção, ou seja, é um forno com ventilação forçada. Tem a ventoinha que fica forçando o ar quente por toda a cavidade e tecnicamente cozinha mais rápido, de maneira mais uniforme. Então, assim, né? Se você quiser fazer, você até pode fazer, mas eu achei que demorou demais e o resultado final não foi aquela coisa. Por exemplo, como assim? Eu estava com vontade de comer coxinha. Se eu comesse a coxinha da air fry, teria matado a minha vontade? Não. É esse o meu ponto. Se quer fazer, à vontade. Não recomendo porque achei que demora demais. Tcharam! Chegou o momento da coxinha! Outra pergunta que eu acho que também vou perguntar. Parece frango? Olha, igual frango eu não diria que é. Porque assim,
Eu achei que o peru ele tem um sabor característico um pouco mais forte da carne de frango. A carne de frango é meio, não digo insonsa, eu ia chamar de inerte, não é inerte. Ela é mais delicada. Qualquer tempero que você colocar, você vai sentir mais o tempero do que o sabor da carne de frango em si. Eu já achei que o peru tem um sabor ali de fundo que fica, né? Sutil, sim, não é igual carne de caça, né? De pato ou de fazão, alguma coisa assim, mas é mais fortezinho do que de frango. Porém, se você não falar nada, eu acho que poucas pessoas vão perceber que a carne é diferente. Vai achar que é um frango muito bem temperado. Seria isso. Eu achei diferente, é porque também o refogado da lona que a gente fez, minha gente, o recheio, eu achei ele muito gostoso. Então, né, me sou meio que suspeito. Sou meio que suspeito. Então fica aí o critério. Fica à vontade. Eu achei bem gostoso. E vai perguntar, mas Vitor, como que você cozinhou esse peru? Então, eu fiz ele assado. Não sei se o vídeo do peru assado vai estar no ar já, porque eu fiz o assado primeiro para depois fazer a coxinha, mas sabe como é que é? Timeline aqui, a timeline de liberação de vídeo. Pode já ter ido no ar, pode ser que não esteja no ar. Se tiver no ar já, vai estar aqui no card em cima. Se não tiver, guarde e confie que eu vou lançar eventualmente. Mas enfim. Mas é isso o vídeo de hoje, minha gente. Coxinha, estava com muita vontade de comer coxinha e fizemos uma coxinha aqui de uma ave diferentona. Eu sei que existe coxinha de pato em São Paulo, não é sempre, mas eu sei que lá tem. Agora tem de peru. Se você já fez, comenta aí embaixo, me diga o que vocês acharam, se vai fazer em casa, né? Porque assim, coxinha. E a pergunta que fica hoje, vocês comem a coxinha pela ponta ou pela bundinha? Por onde vocês comem primeiro? Também me diga. E último recado. Estamos na reta, não é final porque falta bastante ainda de conseguir 100 mil inscritos neste canal do YouTube. Eu sei o que é chato tá pedindo, mas me ajuda aí por quê? Por que eu quero 100 mil inscritos? Porque eu quero a maldita plaquinha de 100 mil inscritos que o YouTube manda quando você atingir essa meta, né? Estamos quase aí, é o nosso presente, para mim no caso, para todo mundo na verdade, de 15 anos do Prato Fundo. Sim, o site começou tudo isso tem 15 anos, esse ano 2022, se você estiver vendo aí, não sei, no futuro. Então ajuda a gente, só se inscrever, a gente ajuda, agradece muito. Passa no meu Instagram e a gente se vê numa próxima. Bye, tchau! Hum, 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 hum. Que caro!